Estes são temas para a conversa com Rui Moreira de Carvalho e também João Cantiga de Esteves, a quem desde já agradeço a presença no Hora Económico. Começo por si, professor. Estes resultados do Ecofin surpreendam? Queremos uma união bancária, falava-se há tanto tempo e depois deu em nada. Não se conseguem o consenso, pelo menos, de quem é que vai regular, quem é que vai olhar para os bancos? Pois enfim, já estamos um pouco habituados a que o processo de decisão da União Europeia demora o seu tempo, exige bastantes negociações, enfim, não podemos dizer que seja uma grande surpresa este adiamento. Agora, por outro lado também, importa dizer que o tema é efetivamente muito delicado, muito importante, e de alguma forma é muito positivo que esteja em cima da mesa e estou convencido que se vai chegar a bom porto. Ou seja, o que é que no fundo está em causa? É haver um mecanismo que não existia no passado de supervisão bancária, atendendo primeiro à importância dos bancos, quer na origem da crise, quer também naquilo que está a ser o seu papel nesta fase seguinte da própria crise e eventualmente na sua saída. E neste momento, esta etapa é mais uma muito importante naquilo que tantas vezes se fala da falta da arquitetura, da falta de instrumentos, da falta, digamos assim, de um edifício completo nesta área, em particular também na zona euro, mas não só. E daí que é mais uma peça naquilo que se pode entender de uma integração nesta área. Isto é, eu penso que é uma das medidas extremamente importantes, que já foi anunciada há bastante tempo, eventualmente pode causar surpresa, digamos, o tempo que está a demorar a implementá-la, mas não há dúvida nenhuma que importa, atendendo à sensibilidade que tem, atendendo aos problemas de contágio e de multiplicação até... Que tenha que ser acelerada uma decisão. E exatamente, o primeiro teste sobre a reação a esta decisão, ou falta de decisão, foi o leilão hoje da Espanha. Só introduzir este tema, o Tesouro Espanhol voltou hoje a financiar-se a juros mais baixos, numa tripla emissão de obrigações, e o UBS diz que a quinta maior economia do euro vai ter de refinanciar mais dívida no próximo ano do que este ano, para evitar assim um resgate financeiro. O Tesouro Espanhol e o governo vizinho querem convencer os mercados de que não vão precisar de um resgate total à economia. E apesar de um triplo leilão de obrigações bem sucedido, Espanha continua a abrir os cordões à bolsa para se financiar. O governo quer que os mercados descarten o resgate, pero los mercados desde luego no los descartan. Los mercados lo que nos dicen es que es necesario. Insisto que nuestra economía no puede financiar sus finanzas públicas a unos tipos por encima de nuestro crecimiento nominal. Espanha colocou um total de 4.250 milhões de euros, um valor abaixo do montante máximo pretendido, que era de 4.500 milhões. Ainda assim, na maturidade mais longa, há 10 anos, os juros caíram para mínimos de mais de um ano. Foram emitidos 1.100 milhões de euros, com a procura a ultrapassar a oferta em 2,29 vezes. A 7 anos, o juro exigido pelos investidores ficou nos 4,66%. Para os 1.000 milhões colocados, a procura superou a oferta em 2,46 vezes. Já na maturidade mais curta, há 3 anos, foram emitidos 2.120 milhões, a yield recuou para os 3,39% e, mais uma vez, a procura superou a oferta. O leilão surge depois do governo de Mariano Rajoy ter oficializado o pedido de ajuda para o sistema financeiro num total de 40.000 milhões de euros. O dinheiro chega aos cofres vizinhos no próximo dia 12. Vou novamente fazer pergunta. São temas para a conversa com Rui Moreira de Carvalho e também João Cantiga Esteves, convidados do Hora Económico desta noite. Como habitualmente, quem ambos agradeço a presença. Muito obrigado. Começo por si, professor. Esta falta de decisão do Ecofin sobre supervisão bancária, uma coisa que já era pedida há tanto tempo, surpreende ou não? São os tempos da Europa? Sem dúvida nenhuma. Surpresa não será, porque a Europa já nos habituou a um processo de decisão bastante lento e longo, e daí que, pronto, é um tema também com alguma complexidade. Agora, o importante é que ele está em cima da mesa e vai haver uma decisão, e devo dizer que me parece extremamente importante naquilo que é também o processo de integração, nomeadamente nesta área bancária. Muitas vezes há a crítica de que não temos a arquitetura completa dentro da zona euro,
euro, que não temos mecanismos suficientes para tratar dos problemas que afetam a Europa e a própria zona euro, e daí que, sem dúvida nenhuma, quando foi anunciado, parece-me que esta é uma medida muito importante. E porquê? Porque os bancos estão no centro de tudo, se quisermos, desde logo também na origem da crise, mas também naquilo que temos de fazer para sair da mesma crise, e nesse sentido é importante haver aqui uma coordenação à escala europeia do setor bancário. Nesse sentido, é mais uma peça, um instrumento, uma ferramenta adicional neste processo de integração europeia, mas também acredito que, enfim, não seja uma decisão fácil. Porquê? Enfim, provavelmente volta a haver temas de soberania, alguns países às vezes são sensíveis a isso, de quem vai também na prática exercer a supervisão bancária, qual é a articulação com o Banco Central Europeu, portanto, enfim, há aqui um conjunto de questões, na verdade. E temos também envolvidos países da zona euro com países de fora da zona euro, que torna mais melindrosa, que é a questão de Londres. Sem dúvida nenhuma. É importante dizer que este é um projeto da União Europeia, portanto, à partida estamos a falar de um processo a 27 e que tem essas sensibilidades adicionais, nomeadamente, como é o caso da Inglaterra, que sabemos que, enfim, é sempre resistente, traz sempre alguma apreensão aos ingleses, todo este processo de reforço de alguma unidade, de alguma união em termos de, nomeadamente, financeiros e bancários. Agora, enfim, eu estou convencido que é uma questão de dias, há o objetivo de tentar aprovar até final do ano, vai já haver uma reunião na próxima semana. Agora, eu devo dizer que é uma das peças que me parece extremamente importante avançar esta ideia, este conceito de supervisão bancária, portanto, como sabemos, há muitos bancos pela Europa fora, e é preciso lá preparar a Europa para que no futuro, enfim, não tenhamos situações idênticas, em particular em torno da banca. Portanto, enfim, há aqui uma lentidão, provavelmente estamos à espera que saísse já novidades mais fortes desta reunião, mas eu estou convencido que a negociação está em curso e provavelmente na próxima semana já veremos a luz ao fundo do túnel no que respeita à supervisão bancária europeia. Não é? Até porque se isso não acontecer, pode dar o sinal errado aos tais mercados e propagar-se o contágio. Exatamente, ou seja, nós temos tido algumas, podemos chamar mesmo boas notícias relativamente à Paupa Bank, ainda hoje também houve um leilão em Espanha que correu razoavelmente bem, nomeadamente com dívidas de longo prazo. E nós também sabemos que em Portugal as taxas têm tido um percurso muitíssimo interessante nos últimos tempos. Houve aqui, de facto, um alívio. E houve um alívio porquê? Porque a própria banca está a fazer o seu trabalho de casa, há aqui que começa a haver alguma coordenação e, apesar de ser lenta, apesar de, por vezes, digamos, causar até algum nervosismo a quem está a observar, a verdade é que a Europa lá vai tomando as suas decisões. Enfim, lá vai, apesar de tudo, por vezes tarde, mas compondo a situação, e a verdade é que, neste momento, apesar de tudo, temos tudo de pé, no bom sentido, até, digamos, a Grécia, apesar de tudo, foi aprovado um plano, ou seja, apesar de tudo e com algum processo específico da União Europeia, lá se vão tomando decisões que, esperemos, a prazo, venham a dar frutos ainda mais fortes e acrescidos, não é? A prazo, ou pelo menos a médio, curto prazo, porque já temos toda esta situação a ser resolvida há anos, pelo menos a tentarem resolvê-la. Mas importa dizer, e aí eu acho que o balanço disto daqui a uns anos vai ser muito interessante fazer, porque não pode haver precipitações, os temas são muito sérios. Passos seguros. Exatamente, o tema é muito sério, é muito complicado, as questões são muito diversas, como dizia bem, estamos a falar de vários países, com várias sensibilidades, há aqui todo um conjunto de articulações entre o doméstico e o europeu e até o internacional e o global. Portanto, realmente o tema é sério, e daí que haver alguma cautela por vezes, lá está, provoca algum nervosismo, mas acredito que depois de uma análise fria, lá se vão tomando as decisões e, como vemos, há, apesar de tudo, algo positivo. Agora, as coisas demoram tempo e essa é algo que não podemos deixar de repetir. O problema é sério, foram muitos anos a criar todo um conjunto de dificuldades e de desequilíbrios, e de maneira que a retoma plena, algo que se assemelhe com o equilíbrio, naturalmente que vai demorar muito tempo, e é demorado, mas importa, digamos assim, como se costuma dizer, o caminho vai-se fazendo caminhando, não é? Boa noite também, pela presença do Hora Económico. Concorda que podemos vir a ter um fumo branco na próxima reunião do Ecofin, ou ainda será cedo? É preciso maturar ainda mais estas ideias que estão em cima da mesa? Boa noite. Esta é uma primeira etapa. Portanto, esta primeira etapa tem a ver com supervisão. O que está em causa agora é se são só os chamados bancos sistémicos, ou se é dos bancos globais, que falamos de 6 mil bancos. E eu considero é que o BCE, o Banco Central Europeu, não está preparado para analisar 6 mil bancos. Pronto, isto é o que está agora em causa. E
se for apenas supervisionar os chamados bancos sistémicos, são aqueles bancos que podem pôr em causa uma economia, que significa 2/3 de cada Estado, os outros podem ser considerados menores porque não têm os mesmos critérios de avaliação e então terão mais dificuldade ao crédito. A teoria alemã que está-me a apresentar, que quer que apenas alguns bancos, os maiores, que poderiam causar o tal risco sistémico, seriam analisados pelo BCE. O BCE nunca supervisionou o sistema financeiro, nunca foi um banco central no sentido do que nós consideramos como análise monetária. E de um momento para o outro começar a analisar é o processo de aprendizagem, mas começar logo com 6.000 é muito complicado, porque não é por ser maior ou menor que o processo é diferente. É que muitas vezes os bancos mais pequenos até são mais complicados de analisar porque encontram instrumentos menos estandarizados. Portanto, o que é relevante é quando chegar o tempo certo, se toma a atitude de se começar. Mas consideramos hoje que isso é quase um passo que virá a ser feito. Aliás, como bem sugeriu o professor Cantigas Esteves, hoje Espanha emitiu dívida com maturidades a 10 e a 7 anos, que já há muito tempo que não fazia, a taxa de juros de 5,7%, se foi isso que eu percebi. Portanto, o mercado acredita que estamos a evoluir e que estamos a ir no caminho certo. E em termos da relação do BCE com os bancos, tem alguns dados que nos mostram que essa com os bancos portugueses. Eu penso, não sei se pode apresentar sim, já pode. Portanto, este primeiro slide mostra a evolução portuguesa. Reparemos que em junho de 2011, em junho de 2010 e 11, desculpe, nós já estávamos com volumes de investimento do BCE Portugal muito próximos dos atuais. Portanto, estabilizamos esta nossa ida, digamos, ao Banco Central Europeu para esta dependência, está bem dito, do BCE. Em termos relativos, diminuímos, que é a linha a vermelho, diminuímos de uma forma significativa em termos percentuais o nosso peso, ou seja, outros países, em particular Espanha e Itália, também estão a utilizar estas linhas de crédito do Banco Central Europeu. Se perguntarmos para onde é que o que é que se utilizou, digamos, aos vários setores da economia, observa-se que essencialmente foi a administração pública que, a partir de meados de 2009, portanto de 2009, começou a utilizar financiamento próprio do sistema financeiro português. E aqui reside um dos grandes problemas. É que, se em rigor estas empresas de capitais públicos não tivessem apoio do sistema financeiro português, substituindo, a maior parte das vezes, linhas internacionais, elas entravam em default. E aquilo é default do Estado. Então o Estado teve que se atravessar, usando esta linguagem, digamos, emprestado o dinheiro a estas empresas. Observe, no quadro, que ela atingiu o seu pico em dezembro de 2010. Entre dezembro e junho de 2010. Depois começou a cair. E caiu imenso. Mas este cair imenso não quer dizer que essa empresa tenha diminuído o seu crédito. O que pode estar a acontecer é que é o Tesouro que a está a substituir. Ou seja, é uma dívida que vai ter que ser paga. Vai ter que ser paga de uma forma ou de outra. Mas é precisamente este setor empresarial do Estado que está a retirar o endividamento, que está a tirar a capacidade de dar crédito ao resto. As pequenas e médias empresas, daí se quer explicar-se esta reunião que Cavaco Silva teve com os principais banqueiros para perceber para onde está a ser canalizado o banco, o dinheiro na economia. Penso que terá sido do que eu li dos jornais, farão encontros privados com o setor financeiro. Vale recordar que o setor financeiro português, ao contrário da quase generalidade dos países do espaço europeu, foi o terceiro menor em termos de utilização de dinheiro público. O que acontece, ao observar o próximo quadro e último, sim, é que nós temos uma dependência muito grande dos capitais bancários. Repare que enquanto o peso do crédito nas atividades totais na média europeia anda à volta de 36%, em Portugal são 47,25%. Ou seja, nós temos muitos sonhos e muitos empreendedores com dinheiro dos outros, daqueles que criam os depósitos no banco. E isto implica uma nova atitude, que é, em primeiro lugar, a empresa e depois os bens pessoais, os seus automóveis, as casas de férias e por aí fora. Segundo, parcerias. As empresas juntarem-se para aumentar a sua capacidade. Uma reaprendizagem de ser empresário em Portugal, quase. É isso, Patrícia, mesmo. É o novo modelo de ser empresário. Porque muitas vezes era o Estado que sustentava todas estas empresas, como já muito bem se disse, sustenta, mas as boas empresas. Outro tema que também está em cima da mesa
é esta questão do Eurogrupo que tem vindo a dominar toda a semana, que é o dar o dito pelo não dito. Basicamente parece que foi isso que a Europa nos fez. Vamos ajudar-vos, não vamos ajudar-vos. Se matutaram bem sobre algumas decisões, falaram cedo demais nesta questão de Portugal e obrigaram o Ministro das Finanças a ir à apresentação do Orçamento dizer com bandeira, nós vamos ter facilidades e logo na semana a seguir dizer, afinal não vamos ter. Mas eu julgo que aqui cruza-se provavelmente a questão técnica com a questão política e não há dúvida nenhuma que a forma foi bastante atrapalhada, como tudo isto foi dito. Agora, em termos de sumo, qual é a leitura que julgo que se pode fazer? É que continua a ser uma boa notícia, isto é, de facto, este plano que foi traçado para a Grécia, não há dúvida nenhuma que abre aqui algumas portas, no caso de ser necessário. Neste momento, enfim, e provavelmente mais por questões políticas e de imagem, voltou ao de cima algo que eu sou muito sensível, que é o velho tema da credibilidade, que tem custado, foi muito importante voltar a ganhar essa credibilidade, e realmente o distanciamento da Grécia. Isto é, de facto, de repente, houve um conjunto de vozes que vieram por causa da colagem imediata às medidas da Grécia. Na parte boa das medidas, esqueceram-se que podíamos ser conotados com a parte má. Exatamente. E, portanto, eu penso que agora houve aqui uma viragem, provavelmente mais de inspiração política, que foi, não, isto continua a ser diferente, portanto, é outro campeonato, é outro país, embora tenhamos também um programa de apoio, e, portanto, de repente, houve a intenção dos políticos de marcar a situação, que, de facto, sou sensível, nomeadamente, novamente, na questão da credibilidade, como já vimos aqui, há um conjunto de números que têm sido positivos, taxas de juros, e daí que, enfim, terá triunfado, pelo menos para já, do ponto de vista de imagem, de forma, este dizer que o caso de Portugal e da Irlanda são diferentes da Grécia. Agora, não há dúvida nenhuma que, como já, aliás, disse há pouco, eu julgo que, apesar de tudo, as coisas vão fazendo o seu caminho, a própria Grécia com muitas dificuldades, enfim, lá vai andando e julgo que até... De plano de austeridade em plano de austeridade? Sim, mas eu atrevo-me a dizer que, provavelmente... Ou melhor, o que é que seria a Grécia sem estes apoios? Porque, apesar de tudo, são os parceiros. Já estava em default, já estava em bancarrota. Nós já tínhamos todos feito as contas e chegado a essa conclusão. Exatamente. Apesar de tudo, as dificuldades, estar neste grupo, e refiro-me a ambos, quer a União Europeia, quer naturalmente à própria zona euro, eu continuo a achar que, aliás, como os próprios gregos, 80% dos gregos são a favor do euro, de facto, estar neste grupo, apesar de tudo, tem imensas vantagens, como se está a ver. Evidentemente que as negociações são duras, os programas agravam-se, as dificuldades acrescem, mas sentimos que a Grécia, apesar de tudo, lá está. Ainda hoje houve, enfim, declarações do primeiro-ministro da Grécia, lá está. Eu acho que devíamos haver algum cuidado nestas afirmações, mas terá dito hoje que 2013 era capaz de ser já uma primeira viragem. Se calhar é a esperança que os próprios gregos precisam. Se calhar, temos é verdade. Um país, como eu dizia, que vive de austeridade, plano em plano de austeridade. Eu acho que nós devíamos ter uma reserva quanto a estas datas, estes números, porque pronto, já percebemos que tudo isto... Não nos esquecemos do ex-ministro Teixeira dos Santos, quando pôs aquela barreira dos 7%, foi toda a queda do governo. Não, e outros ministros declararam o fim da crise há muitos anos atrás. E o ministro Vítor Gaspar quase caía nisso e é sempre atacado com essa questão, que é regresso aos mercados de 2013, setembro de 2013, até disse um dia já. Exatamente. Portanto, ou seja, mas isto para dizer que, de facto, a Grécia nota-se ali, obviamente, apesar de ter as imensas dificuldades, portanto, isto é para concluir, que, efetivamente, aquilo que saiu, não há dúvida nenhuma que continua a achar que é positivo para Portugal, mas realmente, agora, analisando friamente e perante, digamos, a questão política, a questão de imagem, a questão da tal credibilidade, enfim, posso achar também que tenha sido uma ideia de demarcação plena da Grécia. Enfim, e lá está, o caminho faz-se caminhando, mais uma vez, e veremos. A conclusão continua a ser a mesma, exatamente. devagarinho. Vamos esperar que, por contágio, também estas boas condições dadas à Grécia cheguem em Portugal. No entanto, o ministro Vítor Gaspar vai ter que se explicar no Parlamento, porque não se pode esquecer que ele um dia tinha dito que sim, íamos beneficiar, no outro dia não, e os partidos já estão a aproveitar. Sim, mas também isso é política. Patrícia fez uma referência ao dia 23 de setembro. O dia não me lembrava, mas sim, setembro de 2013. E é precisamente que temos uma emissão de dívida de quase 10 mil milhões. O regresso aos mercados. Regresso aos meus mercados. Mas também já foi referido que se nós temos dificuldades, o próprio Banco Central Europeu pode emitir-nos. Por outro lado, também se cria muita questão com os prazos médios de amortização da nossa dívida.
Ora bem, o prazo médio de amortização do mecanismo económico-financeiro é de 12,1 anos. O do Fundo de Estabilidade é de 14,5 anos. E o mais pequeno é do FMI, que é de 7,3 anos. E deste programa de assistência, do mecanismo económico-financeiro, nós temos amortizações previstas até 2050. Portanto, ora bem, é perfeitamente natural que este primeiro pagamento, o mais significativo, que é precisamente em 2016, não sei se quer apresentar o quadro se vale a pena, em 2016, ela possa ir mais lá para a frente, no seguimento daquilo que aconteceu já este ano com o déficit e também com as amortizações de 2014 e, finalmente, com a própria as eleições da Alemanha, enfim, que são em setembro, não é? E se normalmente se continuar a Merkel, ela terá uma força para poder renegociar isto, porque isto é em prol de todos, é positivo, é a favor de todos do espaço euro. Mas e o que é que se espera com todas estas discussões à margem do Orçamento de Estado? Temos o Presidente da República que recebeu o Orçamento de Estado, deve receber na próxima semana, tem 8 dias para decidir, já há partidos da oposição que dizem que vão enviar para o Constitucional. Isso era mau para Portugal? É muito mau para Portugal. E eu vim ontem de Moçambique, estive lá uma semana e meia. E foi muito interessante, foi lá um congresso dos economistas e tivemos uma reunião com o Ministro das Finanças, o Ministro Chang, na sexta-feira passada. E ele perguntava o que é que se passa com Portugal com o orçamento. Não querem cumprir com aquilo que está assinado. E perguntámos qual é que era o custo do financiamento do FMI a Moçambique. Neste momento eles não têm nenhum financiamento a Moçambique. Mas sempre foi superior aos 4,7 que Portugal está a pagar. Superior, então, se Moçambique está a pagar menos, porque pagou mais, porque é que Portugal agora ainda quer baixar este de uma instituição que é multilateral? Por outro lado, isto dá uma imagem de um país em roda livre. Quando vemos um antigo Presidente da República dizer que o Governo deve queijar, quando vemos o Sr. Ministro das Finanças, Ministro Social e por aí fora, dizer que o problema dele, do artigo da opinião hoje, que era o número 2 do Governo, deve ser um independente ou um do CDS, isto é um bocadinho falta de bom senso, porque eu não estou muito preocupado quem é em termos formais o número 2 do Governo. O que estou preocupado é que o Governo faça a sua obrigação, que é governar. E, portanto, todo este ruído lá fora cria sobre Portugal um peso enorme, que é aquilo que os nossos empresários menos desejam, que é se têm condições ou não de cumprir com os contratos e com os objetivos quando estão em processo de exportação. E é isso que está a ser esquecido. Professor Cantigas Esteves, concorda com esta teoria? O Orçamento de Estado devia passar sem ruído? Eu julgo que, de facto, atendendo à gravidade do momento, a tudo o que nós temos, devia haver realmente um recato muito maior a todos os níveis. E ao nível do próprio Estado. Quer dizer, eu acho que, naturalmente, os órgãos de soberania existem e para fazer o seu trabalho, mas eu acho que devia haver, de facto, algo à altura do momento que atravessamos, que é muito delicado, e esta peça de 2013 já sabemos que é muito difícil, é um orçamento todo muito, muito complexo e, portanto, quanto mais ruído houver pior. Agora, evidentemente que, pronto, terá que ser cumprido. Eu, neste momento, confesso, não sei muito bem o que é que vai acontecer. Admito que, de uma forma ou de outra, provavelmente acabará por ser chamado o Tribunal de Contas, o Tribunal Constitucional a pronunciar sobre um ou outro aspecto, mas aquilo que eu tenho lido recentemente, a dúvida é grande, ou seja, estamos longe de ser claro, digamos assim, de ser inconstitucional, quer dizer, ou não, digamos assim. Há aqui questões e ouvimos e lemos comentários de diversos tipos, nomeadamente de especialistas. Portanto, o que é fundamental e é muito importante é que tudo isto seja rápido, expedito, que de alguma forma o que venha a ser decidido seja de forma inequívoca para, efetivamente, no dia de janeiro começarmos a trabalhar neste orçamento que já vai ser muito, muito difícil de cumprir e muito pior seria o caso não houvesse orçamento ou qualquer problema ainda mais grave que pusesse em causa, digamos assim, a evolução normal da execução orçamental. Portanto, repito, deveria haver aqui algum recato dos agentes políticos. Eu estou totalmente de acordo, quer dizer, é inacreditável o teor, a forma e o conteúdo de muitas declarações de grandes responsáveis, nomeadamente, que tivemos no nosso país. É verdade que este documento é muito complexo e forte, mas, enfim, é sem dúvida nenhuma um grande teste, ou mais um grande teste que vamos ter à nossa frente. Portanto, espero que tudo se resolva bem
e rápido, e claro, e de forma inequívoca, e que mesmo o Tribunal Constitucional, se for chamado, faça também o trabalho correto. Porque eu julgo, se analisarmos os dois últimos orçamentos, eu fiquei com a ideia que a posição do Tribunal Constitucional provavelmente, pelo menos no caso concreto do orçamento de 2012, foi diferente de 2011 e provavelmente até, parece-me, pelo menos ali na fronteira das suas funções, ao ter opiniões, ao opinar, e obviamente que sabemos que isso compete ao Executivo e não ao Tribunal Constitucional. Como foi dito esta última vez, quando foi mesmo mencionado que se tinha sobreposto ao Governo para na legislação do Orçamento. Exatamente. Houve essa crítica e parece fundada, porque uma coisa é o Tribunal Constitucional limitar-se a apreciar aquilo que são os preceitos em dúvida, porque também à partida são coisas concretas, são aspectos concretos que são colocados. Outra coisa é o Tribunal Constitucional opinar que não, há outras alternativas de fazer as coisas, e já vai além das suas funções. Já não parece que seja da competência do Tribunal Constitucional. Na próxima semana talvez já saibamos alguma coisa sobre a recepção ou não de Cavaco Silva do Orçamento e quais poderão ser os seus sentimentos em relação a ele. Ficamos por aqui nesta entrevista, voltamos na próxima semana. Muito obrigada pela presença.